Fala pessoal, beleza? Como vocês estão lidando com o fim do mundo? Basicamente, minhas aulas estão suspensas, então eu tenho 9 dias, 8 dias para não fazer absolutamente nada. Estou com medo de sair da minha casa, estou com medo de sair da rua, estou com medo, eu não posso fazer nada, não posso ver meus avós, não posso ver ninguém, porque vai que eu esteja contaminado, não posso fazer teste, porque só pode fazer teste se estiver com suspeita. Enfim, o mundo está um caos, minha vida está um caos, mas um caos ordenado. E toda essa situação está me parecendo estranhissimamente familiar com o livro que eu li há pouco mais de uma semana. A Morte de Ivan Ilitch, escrito por Tolstói. Muito bem, eu já contei essa história 1 milhão de vezes, vou contar mais 1 milhão de vezes. Este canal surgiu para falar de livros e eu nunca falei sobre livros. Tem um vídeo sobre livro aqui no canal, que é Buracos, né, do Luiz Sachar. E hoje eu venho aqui das profundezas do inferno para falar sobre o segundo livro do canal. A Morte de Ivan Ilitch, de Tolstói. Muito bem, nunca li um livro do Tolstói, exceto esse. Então essa foi a minha introdução ao Tolstói. E até onde eu sei, é considerada uma das melhores novelas dele, se não uma das melhores obras. E eu falei, bom, não conheço o estilo dele, nunca li nada do cara, vamos ver como é que a coisa funciona. Aí, lendo A Morte de Ivan Ilitch, você entende por que ele é considerado um dos melhores escritores de todos os tempos. Do que vai tratar A Morte de Ivan Ilitch? Bom, basicamente, um zoológico cheio de girafas começou a pegar fogo na noite de março de 1880. Claro que vai tratar da morte de Ivan Ilitch, né, porra? Então você tem este homem, este juiz, Ivan Ilitch, um cara de muito sucesso, casado, com filhos, dinheiro, emprego, influência, que recebe a notícia de estar sofrendo uma gravíssima e incurável doença, que com certeza o matará no prazo aí de alguns meses. Na verdade, o livro ele acontece cronologicamente invertido. Então, a primeira cena do livro são os amigos, colegas de trabalho dele, anunciando a morte dele. A primeira frase do livro é Ivan Ilitch morreu, né? Então o título está bem aplicado, né, gente? E aí o livro começa aí cronologicamente para trás. Então você tem a primeira cena dele sendo anunciado como morto, aí a comoção que isso causou no ambiente de trabalho dele, o amigo indo visitar a esposa e vendo o corpo, né? Então tem todo o velório, tem toda a missa, aquela parte mais burocrática da morte, velam o corpo, dão um abraço em quem precisa dar abraço, meus pêsames para lá e para cá, e esse amigo então sai da casa do Ivan Ilitch para continuar a vida dele, basicamente, e aí o narrador para e volta tudo, fala, vamos contar a história de Ivan Ilitch. Isso é sensacional, porque a segunda metade do livro é o Ivan Ilitch nascendo, crescendo e morrendo. E isso deixa um tom muito mais triste, muito mais trágico à obra, porque reforça a inevitabilidade do destino. O Ivan Ilitch nos é apresentado pela primeira vez nas páginas do livro como um corpo num caixão. E o Tolstói faz uma descrição muito interessante. Ele descreve de maneira tão simples o corpo do Ivan Ilitch que você já se apieda do cara, apieda? Provavelmente é apieda. Você já se apieda do cara instantaneamente, porque ele faz uma descrição muito simplificada e muito realismo, né? E muito crua do corpo, né? Não tem floreios, não tem grandes emoções, típico do movimento realista, né? É simplesmente, ó, é isto que eu estou vendo aqui. O morto estava deitado como sempre ficam deitados os mortos, de maneira particularmente pesada, afogado no forro do caixão, os membros endurecidos, a cabeça dobrada para sempre apoiada no travesseiro, e alteava, como sempre fazem os mortos, a fronte amarela, séria, umedecida sobre as têmporas reentrantes, e o nariz saliente, que parecia pressionar o lábio superior. Mudara muito, emagrecera ainda mais desde a última vez em que Piotr Ivanovich ouvira o Ivan, né? Mas, como todos os defuntos, tinham o rosto mais belo e, sobretudo, mais significativo do que fora em vida. Esse rosto expressava que fora feito o que se devia fazer e que se fizera corretamente. É perfeito, é assim, é a coisa mais simples que poderia ser dita. E essa é a primeira cena em que a gente vê o Ivan morto. Morto como todos os mortos. O corpo da pessoa morta, emagrecido, diminuído, enterrado no caixão, sério. E quando você vai ver esse cara vivo lá na frente, você fala, caralho, né? Ele tá vivo, agora ele vai morrer. Porque eu vi ele morto e agora estou vendo ele vivo. Então, quando o Ivan começa a lidar com a notícia, quando ele compreende que ele vai morrer, começa uma reflexão imensa sobre a vida e a morte.
basicamente. E existe coisa mais humana? Existe tema mais universal que esse? Provavelmente não. A morte, esse grande mistério, esse suspense, essa coisa que ninguém sabe como é que é, nem os que afirmam saber de fato sabem. A morte, esse descanso eterno, o fim, o nada, o que vem depois. Temas aqui tratados que já foram tratados muitas vezes antes, mas aqui é tratado com simplicidade e, claro, com a escrita do Tolstói. O que eu achei da escrita do Tolstói? Veja, como eu disse, eu não conheço o estilo do cara porque eu nunca tinha lido nada dele até então. Mas ele estava fazendo algumas construções de frase que eu achei bem curiosas. Por exemplo, ele repete demais as palavras, demais. Ele vai colocando que, toda vez que ele introduz uma nova oração, né? Como se fosse um negócio assim super informal, porque é uma linguagem informal. Ela é gramaticalmente correta, é claro, mas ela não tem nenhuma formalidade, nenhuma erudição, ela não é culta, né? É muito simplificado. E a repetição de palavras serve às vezes para ironia, serve às vezes para ênfase, serve às vezes para até um efeito certo cômico, mas tem um propósito por trás. Por exemplo, ele nunca se refere a Ivan Ilitch como ele, ou como o juiz, ou como o protagonista. Ele só fala Ivan Ilitch o tempo todo. Ele chega a falar Ivan Ilitch 4 vezes na mesma frase. E ele não fala só Ivan, ele não fala só Senhor Ilitch, é sempre Ivan Ilitch. Ele fica martelando esse nome em você, justamente para você ter a consciência de que é um nome comum na Rússia, é um homem comum que morreu, assim como todos nós vamos um dia. Sobre o estilo do Tolstói empregado aqui, o senhor Boris Schneiderman, o cara que traduziu esse livro do russo para o português, diz o seguinte: a execução estilística também está marcada por essa contenção e equilíbrio. Contenção do quê? De palavras, certo? Minimalismo. Aqui, estamos bem longe dos períodos quilométricos que aparecem em Guerra e Paz e Ana Karenina. Afinal, não foi por acaso que Rubens Figueiredo, ao traduzir Ana Karenina para o português, encontrou um período com 148 palavras. E também, em termos de repetições, o que temos é sobretudo uma insistência em Ivan Ilitch, como eu mencionei aqui no vídeo, e que fiz questão de conservar em minha tradução. Mas, de modo geral, o fraseado é bem simples e enxuto. E aqui o Sr. Paulo Ronay, estudioso da obra de Tolstói, diz o seguinte sobre a linguagem: seria difícil precisar em que medida o estilo contribui para a impressão poderosa da novela, tanto mais que em Tolstói o estilo não se vê, não se percebe, de tão natural, de tão subordinado à ideia com que nasceu. A frase do nosso escritor é desadornada, coloquial, sem requintes verbais. Não tem mesmo nada muito complexo de entender assim. Ele chega a multiplicar propositadamente as conjunções subordinativas e os pronomes relativos, e não hesita em repetir muitas vezes as palavras frequentes da conversação para conseguir inteira naturalidade. É um estilo acessível aos leitores mais simples e que, entretanto, exprime com exatidão e relevo os matizes mais finos, dando forma perfeita às sensações mais fugidias e nebulosas. E é absolutamente amargo, porque quando o Ivan começa a definhar, ele começa a realizar, né? Não sei se existe realizar no sentido de perceber, mas ele começa a entender que a vida dele, na verdade, não foi lá essas coisas. Embora ele fosse casado, com emprego... Biju, por favor. Embora ele fosse casado com filhos e emprego e influência, ele começa a perceber que diversas, se não todas, as amizades que ele tinha eram por interesse. Ele começa a perceber que a esposa, a mulher com quem ele casou, é uma mulher muito amável, muito gentil, muito bonita, mas não é assim o grande amor que tacava fogo na alma dele, sabe? Ele começa a perceber que a influência que ele tinha, na verdade, não serve de nada. E existe até uma grande justiça, uma ironia poética, que o Ivan começa a perceber que após anos julgando, agora ele está sendo julgado. E não é nada assim sendo julgado por Deus e nada do tipo. É um julgamento social mesmo, né? A cena que o Ivan Ilitch está no médico e o médico olha para ele de cima a baixo e começa a anotar os diagnósticos. O narrador diz que o Ivan se sente num banco de réu, sendo julgado, né? Ele se sente num tribunal, sendo acusado de estar doente, sendo acusado de estar morto e que ninguém está nem aí para ele. Então, ele que sempre foi o juiz, agora é o julgado e a vida o está julgando e ele vai ser condenado, porque ele morre. Spoiler! O que é pior, cachorro ou filho? Eu só tenho um dos dois. E de novo, não é nada que nunca tenha sido feito antes, mas o Tolstói fazendo é muito bom. A escrita do negócio é bem fluida. Eu li o livro em
5 dias, eu acho, e você consegue entender com a mínima descrição o máximo de coisas. Eu admiro muito autores que fazem isso, porque quando eu tenho que escrever alguma coisa, são 5 páginas para descrever um quarto. Por exemplo, a cena que que o Ivanovich vai dar as condolências para a viúva e participar do velório, a casa é muito pouco descrita, mas você monta todo na sua cabeça um grande cenário em que eles estariam, né, com as mínimas frases e descrições. O Tolstói faz muito bem isso, e o que predomina aqui, claro, que são pensamentos, são emoções, tá? Não tem tanta ação, tem mais emoção. Porque a segunda metade do livro é o Ivan Ilitch lidando com a morte, né? E assim, é um negócio inevitável, porque quanto mais você chega perto do fim, mais você se lembra de que o começo do livro é ele morto. Então é inevitável, tudo que ele pensou, tudo que ele sentiu, tudo que ele quis, tudo que ele desejou, de nada adianta, porque a morte é uma régua, é um fim, a morte é séria, a morte não se importa com você. Nesses tempos de coronavírus, ler a morte de Ivan Ilitch está sendo muito reflexivo, porque se eu pegar esta porra desse vírus e morrer, eu vou me lembrar disso aqui e eu vou refletir em todas as mesmas coisas que o Ivan refletiu. E você provavelmente também vai, porque isso é humano. Toda a descrição de como o Ivan sentia uma dor insuportável no lado esquerdo da barriga e como ele se senta de lado no divã, né? Ele tinha um divã no escritório dele, onde ele fica deitado olhando para a parede esperando a morte chegar. Tipo, caralho, é muito pesado, é muito amargo, mas é a vida, e todos nós, uma hora ou outra, estaremos na situação de Ivan Ilitch. Assustador, mas real. E quando as coisas vão ficando cada vez mais insuportáveis, cada vez assim mais amargas, cada vez mais assim terríveis, quando ele chega no ápice, porque ele começa a ficar puto, né? Ele fica puto e fala, caralho, mas por que eu fui escolhido para sofrer tanto nesta merda? Por que eu tô sentindo tanta dor? Por que eu tô sentindo, sabe, esta morte me corrói aos poucos, ao invés de me levar num acidente ou na velhice ou num golpe? Sabe, por que ela tá me corroendo? Por que Deus tá me fazendo sofrer tanto? Tentar racionalizar o que não é racional. A morte não é racional. A morte não é justa. A morte não é nada que possa ser explicado. Ela é o que ela é. Ela é um fim em si mesmo. E ela vai te pegar uma hora ou outra. E o Ivan Ilitch começa a ficar puto com esse pensamento. E tão puto que começa a descontar na esposa, começa a descontar no filho, começa a descontar em todo mundo, no criado, que era a única pessoa que entendia ele. E ele fala, caralho, ninguém me entende, todo mundo só vem aqui e fica chorando, você vai ficar bem. Não, eu não vou ficar bem. Chega pra mim e fala, você vai morrer, sabe? Então, tipo, as realizações que ele tem são excelentes. E aí no final, o clímax, as últimas 2 páginas do livro, são incríveis. São sensacionais, é o ápice de toda a história, descrito com tanta delicadeza que me faz entender por que o Tolstói é considerado tão bom. É incrível, é emocionante, é uma catarse, é uma espécie de alívio que você fala, meu Deus, acabou. E eu recomendo que você leia, se você tem o mínimo de interesse em psicologia, se você tem o mínimo de interesse em como lidar com pessoas, se você é da área de saúde e tem interesse em como lidar com pacientes à beira da morte ou pacientes doentes, leia A Morte de Ivan Ilitch, vale muito a pena. Bom pessoal, esses são meus pensamentos sobre A Morte de Ivan Ilitch. O livro tem o selo de qualidade de Giovanni e recomendo que você leia, se você tem interesse em literatura ou área médica ou psicologia. Se não, vai. Brincadeira, leia isso aqui. É uma novela que, como diz aqui alguém, não sei onde, disse que essa novela te torna mais humano. Obrigado por assistir e adeus. E fuja do coronavírus.